Vamos nessa, gente. A repercussão aí do incêndio na clínica de recuperação no Paraná continua, inclusive, né, Samir? A nossa produção conversou com um ex-funcionário que denuncia diversas irregularidades durante os 2 anos em que trabalhou no local. A Josiane Ricardo chega ao vivo com mais detalhes pra gente. Josi, vem pra cá, minha amiga. Boa tarde. Oi, boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Fred. Que bom estar com vocês aqui no Balanço Geral. A gente segue falando sobre esse assunto porque até agora a polícia não tem o resultado com os laudos e os exames para saber as causas desse incêndio. A gente só relembra que isso aconteceu lá no último domingo. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta de 2h30, 2 horas da manhã. E quando os bombeiros chegaram lá, a casa principal que funcionava essa casa de recuperação, ela já estava completamente em chamas. Infelizmente, 5 internos morreram na hora e outras pessoas precisaram ir para hospitais. E essas pessoas ainda seguem internadas ali no Agarram, que é referência em Queimados. Algumas, inclusive, estão entubadas, precisando aí desse suporte. As investigações estão com a 6ª Delegacia de Polícia, que já abriu esse inquérito, já ouviu diversas pessoas, ex-funcionários, internos, inclusive os responsáveis pela clínica, que ainda não querem falar sobre o assunto. Mas nós conversamos hoje, agora há pouco, estamos preparando uma reportagem especial sobre esse assunto. Conversamos com um ex-interno, ficou cerca de 2 meses nessa clínica e ele teve uma sorte muito grande que os familiares perceberam algumas irregularidades na clínica, segundo eles, entraram com um pedido aí no Ministério Público, retiraram esse interno de lá 1 semana antes do que aconteceu, ou seja, estamos diante de uma pessoa que poderia também ter sido vítima dessa tragédia. Vamos bater um papo aqui com esse ex-interno que preferiu não se identificar. A gente vai ter esse cuidado aqui, Fred e Sabrina, só para saber dele o que ele passou durante esse período em que esteve internado. Ele foi internado involuntariamente, a família procurou a ajuda dessa clínica que, segundo a família, prometia uma coisa e, segundo a família, quando chegou lá, não era bem isso. E é isso que a gente vai conversar agora com esse ex-interno da Clínica Liberte-se. O que você passou esse tempo em que você esteve internado? Primeiramente, obrigada e boa tarde pela participação aqui no Balanço. Boa tarde. Realmente é mais ou menos no sentido que você relatou, né? Eles vendiam uma imagem para a família, a gente não tinha contato com a família e lá dentro a coisa era totalmente diferente, né? A gente tem relato de agressões, de internos amarrados, né, por não cumprirem as rigorosas rotinas, né? A alimentação não era a contento. Eu mesmo saí de lá doente, né, por falta de proteína. Não tinha psicólogo. Eu fui atendido 1 vez no mês. O psiquiatra foi atendido dopado nos 2, 3 primeiros dias que eu cheguei. E era isso. Fui conduzido de maneira irregular, né? Totalmente fora da lei, do bairro de onde eu moro até a clínica. Fui enforcado por várias vezes, por pessoas totalmente despreparadas, né? Porque além disso, eu já lutei bastante, eu sei que o risco que eu corri de ficar até sem andar, as pessoas totalmente despreparadas, né? E realmente não era uma tragédia anunciada, né? Não era realmente um centro terapêutico que visava a recuperação. Era uma empresa que visava realmente o lucro. Eu vivi lá dentro e eu observei que era uma empresa que visava realmente o lucro, não ao tratamento. O que você percebeu lá da casa que você já havia conversado com a sua família antes? O que eu percebi foi o tratamento, o modo de tratar, né? Porque eu já fui internado outra vez e era totalmente diferente, né? Totalmente diferente. O interno lá dentro ele era tratado como um empregado da casa, né? Se for lá agora mesmo, a polícia for lá agora, você vai ver que tem obras lá dentro acontecendo, que são os internos que fazem, né? Não posso dizer que seja forçado, mas também, se não fizer de boa, né, de boa vontade, com certeza sofrerão sanções, né? Então, assim,
As pessoas estão lá para se tratar, não para poder fazer obra para casa, né? E as estruturas da casa? A gente havia conversado antes, você também pontuou essa questão. Como que era? Era péssimas, né? A gente sai da nossa casa, né, numa esperança de se tratar, né, dessa doença que vem assolando, né, milhares e milhares de famílias. Mas a gente espera se tratar de uma maneira digna, né? A gente ficava numa casa trancado, sem água potável, a água era do lado de fora. E eram 24 homens para 2 banheiros, entendeu? A gente já teve situações lá de comida estragada, né, diarreia, vômito. Então, assim, 2 banheiros, obviamente, não eram suficientes. E sempre que a gente falava, eles, né, meio que não davam importância. E sempre manipulando a família. Tudo que a gente conversava, tudo que a gente tentava conversar com a nossa família, eles já tinham manipulado e a nossa família não acreditava. Tanto é assim que deu muito trabalho para poder sair de lá. Até eu mostrar realmente o que eu estava vivendo lá dentro. Eu saí doente, saí depois que teve essa tragédia, né? Alguns chamam de sorte, mas, né, para mim, Deus me salvou mais uma vez, me deu mais um livramento, mais uma chance de viver. E eu fiquei muito abalado, né, com a morte dos meus amigos lá dentro, né? Que entraram para se tratar e saíram dentro do caixão, né? Por que Por avareza, né? Por que você se emociona quando toca nesse assunto? Me emociono porque a gente conviveu um certo tempo lá dentro, entendeu? A gente dormia, acordava junto. A gente tinha um grupo de bom relacionamento. E por irresponsabilidade de 1 ou 2 pessoas que se diziam capazes de recuperar alguém, que a gente sabe que não, né? Estava ali só único somente pelo dinheiro. Esses caras não vão mais voltar para casa, né? Você era bem próximo deles, né? Dos meninos, os 5 que infelizmente morreram. Me fala um pouco sobre eles, do contato que vocês tiveram juntos. Você cortava o cabelo com um deles? E um deles era cabeleireiro, cortava o meu cabelo toda semana. O outro já era... Ele tinha uns 44 anos, ele era muito divertido, muito alegre, a gente brincava muito. A gente brincava bastante. Então, assim, eu tinha um bom relacionamento com todos, né? Mas me abalou muito. Hoje mesmo, cedo, às 5 da manhã, eu estava no Agarram visitando os sobreviventes, né? Tive a oportunidade de conversar com todos eles. Mas é triste. Era uma tragédia anunciada, Eu acho que pelo que o dinheiro que ele estava ganhando ali, se ele tivesse um pouquinho de amor no coração, né? Faria uma reforma rápida, né? E assim, você não pode colocar dinheiro ou qualquer coisa na frente da vida de ninguém. Era só esperar regularizar a casa, ter o alvará, funcionar direitinho, que ele poderia ganhar o dinheiro dele e recuperar. E não colocar a vida de outras pessoas em risco, né? Isso que é o triste. Fred, Sabrina, nós estamos falando aqui com um ex-interno que foi retirado dessa casa de recuperação cerca de 1 semana antes de tudo que aconteceu. A gente notou aqui nas falas dele, falas bem emocionadas, porque ele conhecia essas pessoas que estavam lá e ele poderia ter sido uma vítima desse assunto, desse caso todo. A gente esteve lá na casa, nós conversamos com alguns responsáveis, foram muito solícitos com a nossa equipe, mas a versão oficial deles é que estão em acompanhamento junto às famílias das vítimas, estão prestando todos os esclarecimentos à polícia, mas eles ainda não querem vir a público, vir conversar com a imprensa. Naquele dia, tinha cerca de 40 e poucas pessoas ali na casa. Nós estamos falando de 3 unidades dessa mesma clínica, 2 que ficam ali na região rural do Paranoá, uma outra no Lago Oeste. Uma delas, que é a unidade 3, essa que pegou fogo, não teria o alvará de funcionamento, e isso estava no depoimento do diretor da casa, dizendo que estava ainda em processo de regulamentação, né, regularização.
e a outra casa que fica bem pertinho, essa sim tinha licença. Então houve uma confusão ali no dia seguinte a essa tragédia quanto à autorização da casa para funcionar. Mas, de fato, essa casa ela não tinha autorização ainda e agora a gente ouvindo depoimentos como o desse ex-interno, a gente consegue chegar, né, a uma certa conclusão junto, claro, à polícia, que a gente aguarda as informações dos laudos da perícia para saber o que de fato aconteceu naquele dia, no domingo de madrugada. E aí eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para o nosso entrevistado. Não, Josi, só agradecer a você, agradecer a ele aí por mim. Esses caras parece que viveu momentos de terror, né? Eu tava aqui vendo a hora que ele falou que onde ele estava eram 24, né? 24 internos ali para 2 banheiros, cara. Se você der 10 minutos para cada um tomar banho, em 1 hora só 6 tomam banho. E 1 hora só 6 tomam banho. Avalie que esses caras passavam por ali. Josi, obrigado pelas informações, beijo grande para você. Vamos continuar aqui com o nosso balanço.